Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre uma distorção cognitiva chamada de raciocínio emocional. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a ideia de raciocínio emocional e a gente vai ter que trabalhar com cuidado, porque existem algumas distinções importantes da gente fazer e a gente vai pensar algumas formas como a gente lida com essa distorção cognitiva. Então, primeiramente, o que é uma distorção cognitiva? É um pensamento irracional, né? Às vezes a gente chama de irracional, mas não é um sentido pejorativo. Aqui a gente está chamando de irracional no sentido de que não está completamente de acordo com a realidade. Porque o que acontece? Nós não somos seres oniscientes. Eu não tenho todo o conhecimento. Eu tenho apenas alguns fragmentos de realidade. E aí eu preciso preencher esses fragmentos com interpretações. E eu faço isso automaticamente. Como nós não somos seres oniscientes, nós preenchemos aquilo que falta, digamos assim, com interpretações que a gente faz. E essas interpretações surgem de certas crenças internas que a gente tem sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o futuro. E aí a gente raciocina com base em nossas emoções. As nossas emoções, elas cumprem um papel importante na maneira como a gente lida com o mundo. Mas as nossas emoções também podem levar a certas distorções, pode levar a gente a se enganar às vezes sobre a realidade. E aí a gente vai entender hoje o que vem a ser o raciocínio emocional. Eu vou ler aqui para vocês o que vem a ser o raciocínio emocional aqui, segundo a Judith Beck. Raciocínio emocional. Você acha que algo deve ser verdade porque você sentiu intensamente, na verdade acreditou, ignorando ou desvalorizando as evidências em contrário. Exemplo, no trabalho, eu sei fazer bem muitas coisas, mas eu ainda me sinto um fracasso. Vamos entender o que vem a ser as emoções, o que vem a ser os nossos sentimentos. Muitas vezes a gente fala, eu sinto que ninguém me ama, eu sinto que eu sou um fracasso, eu sinto que eu não consigo, eu sinto que todo mundo me odeia, eu sinto que eu sou incompetente, eu sinto que eu não tenho valor, eu sinto que ninguém me quer. A primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar aqui é distinguir emoção de pensamento. As emoções, elas costumam ter pensamentos embutidos. Então essa é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente. Emoções têm pensamentos embutidos. Por que é a emoção? A emoção é aquilo que você está experienciando no seu corpo. Geralmente, o coração está batendo rápido, eu estou sentindo dor, desprazer, estou sentindo uma sensação de vazio, estou sentindo uma sensação de ansiedade. Mas quando eu falo, eu sinto que ninguém me ama, a frase ninguém me ama não é uma sensação, ela é uma crença que está embutida na emoção. Então, ao invés de falar eu sinto, vamos falar agora eu acredito. Então, ao invés de falar eu sinto que ninguém me ama, na verdade, o que você está querendo dizer é eu acredito que ninguém me ama. Eu sinto que eu sou um fracasso, na verdade eu acredito que eu sou um fracasso. Mas a gente mistura as duas coisas por quê? Porque a crença ela fica embutida na emoção. Mas a emoção não é nada mais do que as reações corporais, o que você está experienciando, o que você está sentindo em termos de crença, de pensamento, de ideia. Na verdade, não é o sentimento em si, é o pensamento ou a crença embutida nesse sentimento. Nós não temos controle direto sobre as nossas emoções. Não faz sentido eu virar para uma pessoa que está triste e falar para ela, para de sentir tristeza. Não tem como eu virar para uma pessoa que está sentindo cansaço e falar, pare de ficar cansado. Não faz sentido, não é assim que funciona. Eu não tenho poder mágico sobre os meus sentimentos. Mas eu posso avaliar se a crença embutida na minha emoção é verdadeira ou não. Geralmente ela vai ter algum fundo de verdade, mas o que a gente está perguntando é se ela é completamente verdadeira. Será que ela não tem uma parte que está distorcida, que está enganando?
Então, uma questão que a gente precisa considerar é essa distinção entre eu sinto e eu acredito. O meu sentimento eu não consigo mudar ele magicamente, mas a minha crença, que está ligada a esse sentimento, eu posso colocá-la em questão. Mas isso não significa que essa crença ou sentimento, quando eu coloco ela em questão, ela vai desaparecer. E ela não precisa desaparecer. Nesse primeiro momento, o que é importante é que a gente consiga se distanciar do pensamento e falar: pera, esse pensamento está distorcido. Não é porque eu sinto que é verdade. E é isso que a gente vai colocar aqui. Princípio básico. Todo sentimento é válido, mas nem todo sentimento é verdadeiro. Todo sentimento é válido, mas nem todo sentimento é verdade. O que a gente quer dizer com isso? Como a gente pode pensar que funcionam os nossos sentimentos? Os nossos sentimentos são como alarmes. Então pense numa casa. Uma casa tem um alarme de incêndio. Uma casa tem um alarme que avisa quando tem um ladrão. Vamos pensar que minha casa tem um alarme para incêndio. Será que o fato do alarme tocar significa necessariamente que a casa está pegando fogo? Não necessariamente. Às vezes o alarme toca porque apareceu uma faísca ali que não tinha nada a ver com a casa pegando fogo, mas era porque alguém riscou um isqueiro num canto e aí ele ativou. Ou o alarme está com um defeito, está com um probleminha. Ou pense no alarme de uma casa sobre ladrões. É muito comum o alarme tocar porque passou um carro com som muito alto. Então, o que acontece? O alarme, ele está ali para a gente poder olhar para ele, que está indicando alguma coisa está acontecendo. O alarme toca para nos dizer que alguma coisa está acontecendo, mas não necessariamente significa que a casa está sendo assaltada ou que a casa está pegando fogo. Às vezes, o que acontece? Quando o alarme toca, o que você vai fazer? Você vai verificar por que ele está tocando. Aí pode ser que a casa realmente esteja pegando fogo, pode ser, mas pode ser que você chegue lá e descubra que na verdade ele está com defeito. Pode ser que se for um alarme de casa de ser roubada, você descobre que na verdade é porque passou um carro com som muito alto, ou porque pulou um gato e ativou o alarme. Então perceba, não é porque o alarme tocou que necessariamente a casa está pegando fogo, que necessariamente a casa está sendo assaltada. As nossas emoções é a mesma coisa. As nossas emoções são sinais, por isso são válidas. Todas são válidas, porque está indicando alguma coisa para a gente. Está assim, olha, dê atenção, considere isso. Então a gente não precisa lutar contra as nossas emoções. Você não precisa lutar contra a ansiedade. Eu vou lutar para parar de ficar ansioso. Eu vou lutar para parar de sentir tristeza. Eu vou lutar para parar... Não é assim. As emoções, nós não temos assim um controle direto para elas. Nós devemos aceitar as nossas emoções, entender, olha, eu estou sentindo isso, eu aceito que eu estou sentindo isso, mas não necessariamente essa emoção, a crença embutida nela é verdadeira. Eu preciso ainda verificar, eu preciso ainda avaliar. A emoção está me chamando para avaliar, verificar, considerar. Então, por exemplo, eu estou me sentindo deprimido, eu estou sentindo que ninguém gosta de mim. Tá, então primeiro tem uma sensação de tristeza, uma sensação de depressão. Nesse primeiro momento, não precisamos fazer esse sentimento desaparecer magicamente. Mas vamos olhar para a crença embutida nesse sentimento. Qual é a crença? Ninguém me ama? Será que essa crença é verdadeira? Será que não há pelo menos uma exceção a essa crença? Será que não há pelo menos uma pessoa no universo inteiro que tem um afeto de amor positivo por você? Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo da faculdade, um colega? Será que não? Não tem nenhuma exceção para essa crença? Eu sinto que eu sou um fracasso. Pera, fracasso? Não há nenhuma exceção? Nunca você fez nada que deu certo na sua vida? Você nunca, tirou uma nota boa numa prova, conseguiu fazer o que alguém pediu no trabalho para você fazer, realizou uma atividade com sucesso, conseguiu um emprego? Nada, nunca, nada na sua vida foi uma realização positiva, deu tudo errado, tudo que você fez foi um fracasso? Perceba então que não é porque eu sinto que é verdade, não é porque eu estou sentindo que é verdade. E outra coisa que a gente vai precisar trabalhar além disso é que você pode continuar sentindo depressão, você pode continuar tendo esses pensamentos de que ninguém ama você, mas você pode se distanciar e falar, não é porque eu estou sentindo que é verdade, não é porque eu estou pensando que é verdade. Se distanciar mesmo.
Tudo bem, a emoção não desapareceu, mas muda muito você dizer assim, por mais que eu esteja sentindo isso, eu sei que isso não é verdade. Por mais que eu esteja sentindo que eu sou um fracasso, isso não quer dizer que eu seja um fracasso. Por mais que eu esteja sentindo que ninguém me ama, isso não significa que isso seja verdade. A emoção está ali, o pensamento está ali, eu estou realmente sentindo, mas eu não preciso que esse sentimento desapareça para que eu entenda que ele não é verdadeiro. Tudo bem, eu estou sentindo, é válido que eu esteja sentindo, é como o alarme de uma casa, eu preciso dar atenção para esse sentimento, mas não é porque o alarme da casa tocou que a casa está pegando fogo. Não é porque eu estou sentindo que eu sou um fracasso que eu seja um fracasso. Todo sentimento é válido. E uma segunda coisa importante da gente entender sobre raciocínio emocional, que não é porque eu estou me sentindo de uma dada forma que eu devo agir de uma dada forma. Não é porque eu estou sentindo que se eu for numa festa eu vou encontrar uma pessoa que me gera sensações e sentimentos que eu não quero sentir, que eu sinto isso, que eu não posso ir nessa festa, que eu preciso evitar a festa. Não é porque eu estou sentindo que eu estou ansioso, que eu vou apresentar um trabalho e não vou conseguir apresentar, que vai dar errado, que eu não vou conseguir apresentar o trabalho. Não é porque eu estou sentindo ciúmes, que eu preciso ter comportamentos ciumentos. Não é porque eu estou sentindo depressão, que eu preciso continuar deitado na cama. Não é porque eu estou sentindo raiva, que eu preciso agredir uma pessoa verbalmente ou fisicamente. Não é porque eu tenho medo de elevador que eu não posso me desafiar em entrar dentro de um elevador. Agora, claro, vai depender da intensidade desse sentimento. Claro que dependendo da intensidade, a pessoa não vai conseguir levantar da cama ou entrar num elevador porque causa muito medo. E se é o caso do sentimento ser muito intenso, é importante que se trabalhe eles na terapia. Mas também é importante a gente entender que a gente pode sim agir contra o que a gente está sentindo. Você não precisa fazer o sentimento desaparecer para você tomar outro curso de ação. Você não precisa parar de sentir tristeza ou depressão para levantar da cama. Você não precisa parar de sentir raiva para você não agredir uma pessoa. Você não precisa parar de sentir ciúmes para você ter outros comportamentos no seu relacionamento. Você não precisa parar de sentir afeto por uma pessoa, ou raiva de uma pessoa, ou ter certos sentimentos por uma pessoa. Não é porque você tem esses sentimentos que você precisa evitar estar nos mesmos espaços que ela está, evitar de ir numa festa que é legal para você porque fulano vai estar lá, porque fulano te desperta sentimentos. Não é porque você sente que você tem que agir de um determinado modo. E todo sentimento é válido. Você não precisa fazer o sentimento desaparecer. Imagina se a gente precisasse sempre agir de acordo com os nossos sentimentos. Se eu sinto raiva, eu agrido a pessoa. Se eu sinto tristeza, eu não levanto da cama. Se eu sinto que eu sou um fracasso, eu não realizo as tarefas do dia a dia. Se eu me sinto ansioso, eu não apresento trabalho na faculdade. Se eu sinto medo, eu não encaro situações desafiantes na vida. Olha, todo sentimento é válido, mas ele não necessariamente é verdadeiro. E não precisa fazer os seus sentimentos desaparecer. Aceite o sentimento, ele está lá. E está tudo bem ele estar lá. Só que não é porque ele está lá que ele é verdade, e não é porque ele está lá que você tem que agir de um determinado modo. Está tudo bem sentir. Nós não somos robôs. Nós somos seres de afetividade. Nós temos sentimentos. E seus sentimentos são todos válidos. Eles são como alarmes de uma casa. Eles indicam que você precisa dar atenção a alguma questão. Mas não necessariamente a crença embutida nesses sentimentos é verdadeira. E não necessariamente que você está sentindo de um modo que você tem que agir de um determinado modo. Às vezes nós estamos sentindo culpa. Mas é preciso fazer coisas que desafiam essa culpa. Pense, por exemplo, numa pessoa que foi educada pela religião a sentir culpa por ser homossexual, por exemplo. Vamos pensar. Eu estou me sentindo culpado. Tá tudo bem. É um sentimento humano. Ele é um sinal. Ele indica que tem uma questão ali. Talvez uma questão de que você ainda tem uma questão doutrinal muito internalizada. Mas não é porque você está sentindo culpa que você realmente é culpado. Sentimentos não são verdades. Eles são válidos, mas não necessariamente verdadeiros. Eu sinto que eu tenho culpa. Eu sinto que eu fiz algo errado.
tá? Eu sinto, na verdade, eu acredito. Mas essa crença pode ser avaliada. Essa crença é verdadeira, não é porque você sente culpa que você é culpado. E outra questão, não é porque você sente culpa que você não pode fazer aquilo que você sente culpa sobre. Não é porque você sente culpa em relação à homossexualidade que você não pode se desafiar e ter uma vivência homossexual. Talvez seja mais difícil no momento, talvez gere certos nervosismos, certas ansiedades, mas está tudo bem, todo sentimento é válido. Está tudo bem. Entenda isso. Não é porque eu sinto que é verdade. Não é porque eu sinto que minha mulher pode estar me traindo que é verdade que ela esteja me traindo. Não é porque eu sinto ciúme que tem alguma coisa errada, que minha mulher está com outro homem. E não é porque eu sinto ciúme que eu preciso ter comportamentos abusivos. Entenda, o sentimento é válido e está tudo bem, não tem nada errado com o sentimento. Uma pessoa pode até ser não monogâmica e sentir ciúmes. É um sentimento humano. Não é verdade? Então vamos entender que sentir não necessariamente é verdade. Sentimentos são válidos, sentimentos são legítimos. Mas não é porque você sente que é verdade e não é porque você sente que necessariamente você tem que se comportar de uma dada forma. Então isso é o que a gente chama de raciocínio emocional. Raciocínio emocional é para a gente entender que nossas emoções são todas válidas, são todas legítimas, mas não necessariamente a crença ligada a ela é verdadeira e não necessariamente porque eu estou me sentindo assim que eu tenho que agir assim. Emoções são como alarmes de uma casa. Se eles tocam, você dá atenção para o alarme, mas o fato dele tocar não necessariamente significa que a casa está pegando fogo. Só significa que talvez você vai ter que fazer uma avaliação da situação. E talvez você descubra que mesmo que o alarme esteja tocando, a casa não está pegando fogo. E é isso. Alguns alarmes podem estar assim com defeito, eles tocam aleatoriamente. E algumas pessoas podem estar com as emoções assim desreguladas. Às vezes sente medo quando não há uma ameaça, às vezes sente tristeza quando não está acontecendo nada. E aí a importância de trabalhar na terapia para a gente ir ajustando esse alarme, para que ele toque preferencialmente quando tem algum problema realmente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.